No ano de 2014, Breck Bradner, um jovem de 14 anos, vivia em Surrey, no Reino Unido, com seus pais Barry e Lauren, além de seus 3 irmãos mais novos. Os pais de Breck nasceram nos Estados Unidos, mas a família mudou-se para a Inglaterra em 1996, 3 anos antes do nascimento dele. Essa mudança se deu devido à natureza do trabalho de seu pai como comerciante de petróleo e consultor de navegação. Na época do caso, os pais de Breck estavam divorciados, mas mantinham uma ótima relação. E Lauren também disse que se sentia mais segura lá porque o Reino Unido tem leis mais rígidas contra armas, ao contrário dos Estados Unidos. Infelizmente, essa sensação de segurança logo sumiria, e o que ficaria seria apenas o terror. Então, se se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se, porque estamos bem próximos de atingir a marca dos 100 mil inscritos. Então, se quiser ajudar, se inscreva aí porque ajuda muito. E se quiser também me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Breck era conhecido como adolescente incrivelmente inteligente. Ele tinha talento para computação, eletrônica e engenharia, além de ser membro dos cadetes aéreos do Esquadrão 135 em Red Hill. Ele gostava de cuidar de seus irmãos e foi descrito por seu diretor, Christopher Kurtz, como um ótimo aluno. Igual a qualquer outro jovem, Breck passava muito tempo na internet jogando jogos online e fazendo amizades. Inclusive, ele se juntou a uma comunidade online chamada TeamSpeak após ser apresentado a ela por um grupo de jovens da igreja. Essa comunidade era uma espécie de Skype, onde você podia falar com as pessoas que conhecia e também se conectar com novas pessoas. Inclusive, por meio do TeamSpeak, ele conheceu 2 garotos chamados Liam e Tom, e embora eles estudassem em escolas diferentes, eles sempre conversavam após suas aulas. Inicialmente, os pais de Breck acreditavam que o servidor era uma coisa positiva para ele, pois promovia sua socialização e a interação com pessoas com interesses semelhantes, pois mesmo sendo bom nos esportes, Breck tinha um profundo interesse em computadores, aprendendo a programar sozinho e montando seu próprio computador para jogos usando componentes comprados online. Eventualmente, ele entrou em contato no servidor com um garoto de 18 anos, chamado Lewis Dennis, e com o tempo Breck se aproximou muito dele, ficando impressionado com seu amplo conhecimento de informática. O Lewis disse ao Breck que trabalhava como engenheiro de computação durante o dia e já havia até mesmo trabalhado para o Serviço de Defesa dos Estados Unidos como hacker, e também prometeu ao jovem grande riqueza por meio de sua empresa de software. De acordo com Lewis, ele tinha contato com o FBI, administrava negócios multimilionários e tinha casas de luxo em Londres e em Nova York. No entanto, a verdade é que ele estava desempregado e morava em um apartamento localizado em Grays, em Essex. Lewis havia sido abandonado pelos pais e passou a infância e adolescência entrando e saindo de orfanatos. Ele criou essa persona online sendo um empresário rico e bem-sucedido, e Breck, sendo jovem e impressionável, foi ingênuo o suficiente para acreditar em suas mentiras. Por sua vez, os pais de Breck ficaram cada vez mais preocupados com seu relacionamento online com o Lewis. Apesar de suas preocupações, seu filho se recusou a acreditar que ele não era o que dizia ser. Quando a Lauren tentou interferir na relação entre Breck e Lewis, ela recebeu uma carta de seu filho dizendo que ele iria fugir de casa se ela não o deixasse em paz. Depois disso, o jovem passou a ficar cada vez mais isolado de seus pais, se tornando completamente um peão do Lewis. Só para vocês terem uma noção, ele mudou completamente seu pensamento sobre tudo: família, trabalho, educação, governo e principalmente religião, simplesmente porque o Lewis lhe disse que Deus não existia.
Como resultado disso, ele, que sempre foi à igreja com seus pais, parou de frequentá-la e ficou ainda mais distante. Lewis compartilhava vídeos extremistas com Breck e outros garotos. Ele alegou ter doado ao ISIS e sugeriu que planejava viajar para a Síria. Também começou a usar o interesse de Breck em computadores a seu favor, oferecendo-se para ajudá-lo com suas ambições de carreira e concedendo-lhe acesso a um servidor de jogos exclusivo. No entanto, sua oferta foi apenas uma manobra para manipulá-lo ainda mais. À medida que a teia de mentiras do Lewis aumentava, os outros garotos do servidor perceberam que precisavam fazer alguma coisa para impedi-lo. Inclusive, no início de 2014, houve uma reunião onde os pais do Breck se reuniram com outros garotos do servidor para discutir tudo o que estava acontecendo ali. E quando ficou sabendo dessa reunião, o Lewis pediu para que o Breck gravasse tudo e passasse para ele. Aliás, durante essa conversa, o Breck concordou em não falar nunca mais com o Lewis. No entanto, isso era uma mentira. Por sua vez, Lauren fez o que podia, limitando o acesso do filho ao computador, instalando controles dos pais e o banindo do servidor de Lewis. Ela também contatou a polícia para relatar suas preocupações de que seu filho estava sendo aliciado e que Lewis poderia estar envolvido em terrorismo e radicalizando os meninos. Ela forneceu seu nome completo e endereço, mas o policial que atendeu a ligação parecia completamente desinteressado, ou seja, não houve investigação nenhuma e o relatório foi esquecido. Mesmo assim, tudo parecia estar melhorando, até o dia 16 de fevereiro de 2014, quando Breck disse a seu pai que iria passar a noite na casa de um amigo próximo para uma festa do pijama. Em vez disso, o que o rapaz fez foi entrar em um táxi pago pelo Lewis e ir até seu apartamento em Grace. A Lori e o Barry, que acreditavam que seu filho não falava mais com aquele rapaz, não sabiam que, na verdade, o Lewis havia dado ao Breck um telefone pelo qual os dois se falavam diariamente. Naquele ponto, o Lewis já estava tão dentro da mente do Breck que o garoto acreditou fortemente que iria ganhar uma empresa de cerca de 135 milhões de libras. No dia posterior à visita de Breck ao Lewis, a polícia de Grace recebeu um telefonema onde o Lewis afirmou o seguinte: "Meu amigo e eu brigamos e eu sou o único que saiu vivo." Ele alegou que Breck o atacou com um canivete e que, em legítima defesa, ceifou sua vida. Momentos depois, fotos gráficas do corpo sem vida e ensanguentado do garoto foram enviadas aos outros membros do grupo online. Lewis disse a Tom, um dos amigos de Breck, que o rapaz havia chegado ao seu apartamento sentindo-se deprimido e com tendências suicidas. Ele alegou que estava tentando evitar que ele se machucasse, mas de alguma forma acabou o esfaqueando no pescoço durante a briga. Antes que a polícia chegasse ao local, as fotos horríveis acabaram chegando aos irmãos de Breck. Quando a polícia e os paramédicos chegaram no local, encontraram Breck no quarto caído em uma poça de seu próprio sangue. Eles tentaram salvar sua vida, mas não tiveram sucesso. O rapaz foi declarado morto no local, sendo esfaqueado no pescoço. Uma autópsia mostrou que Breck havia sido amarrado com fita adesiva nos pulsos e tornozelos. Ele havia sido violado e em seguida sua garganta foi cortada. Após o crime, Lewis tomou banho, trocou de roupa e chamou a polícia. Uma investigação revelou que pouco antes do crime, Lewis havia comprado fita adesiva, preservativos e seringas online. Enquanto estava atrás das grades, no entanto, ele mudou sua história, dizendo que 2 homens mascarados foram os responsáveis pelo crime. Os pais de Breck, movidos por sua dor, criaram a The Breck Bradner Foundation para homenagear a memória de seu filho. A fundação se concentraria em educar os jovens sobre os perigos da internet. E, inclusive, em uma semana, a fundação arrecadou mais de 20 mil libras. No que seria o 15º aniversário de Breck, seu funeral foi realizado na igreja de São João Evangelista, perto de sua casa. A procissão fúnebre começou na casa de Breck e foi liderada pela banda de flautas do Red Reel Air Training Corps, da qual o rapaz era membro.
Os cadetes formaram uma guarda de honra enquanto o caixão dele, adornado com flores brancas, era levado para a igreja. O funeral contou com a presença de mais de 600 enlutados, incluindo amigos da escola, professores e familiares de Breck, a maioria dos quais usava azul, a cor favorita dele. No dia 1º de maio, Lewis compareceu ao tribunal e o julgamento dele foi adiado até 20 de junho, com o criminoso pedindo fiança, que foi negada. Em setembro, ele se declarou inocente do crime, mas em novembro mudou sua confissão para culpado. O promotor Richard Whitham descreveu o caso como motivado por sadismo sexual. Lauren expressou sua dor e devastação fora do tribunal e pediu a todos que reconhecessem o perigo dos predadores online. Ela e Barry lançaram uma ação legal contra a polícia de Essex e Surrey por não lidar com os relatórios dela. Eles alegaram que a polícia de Essex não compartilhou informações com a polícia de Surrey sobre o caso. A Comissão Independente de Queixas Policiais anunciou que investigaria o assunto, e mais tarde foi revelado que Breck não foi o primeiro adolescente a quem Lewis aliciou online. No ano de 2010, o Lewis havia aliciado um garoto de 13 anos chamado John, que ele conheceu online. Depois de alguns meses conversando, o Lewis disse ao John que havia sido convocado para trabalhar no TeamSpeak, e o rapaz ficou muito feliz com aquilo. Inclusive, o John chegou a criar uma apresentação de PowerPoint mostrando a seus pais que eles deveriam adotar o Lewis. Mais tarde ficou revelado que o Lewis havia sido acusado várias vezes e em 2011 essas queixas foram levadas à polícia, que simplesmente ignorou todas elas. No entanto, após o caso do Breck, seus crimes anteriores foram reinvestigados e o Lewis foi condenado por todos eles, lembrando que todos eram crimes sexuais. A família de Breck ficou horrorizada quando soube dessas outras acusações que a polícia de Essex aparentemente ignorou, e se perguntaram como um predador sexual poderia ser solto sem consequências. Em janeiro de 2015, Lewis voltou ao tribunal para a fase de sentença. Seu advogado de defesa, Simon Mayo, argumentou que ele tinha a síndrome de Asperger, que afetava sua capacidade de fazer julgamentos sensatos. Ele acrescentou que Lewis provavelmente não conseguia aceitar que seu comportamento fosse sádico. Ele descreveu como seu cliente estava sob cuidados e se sentiu rejeitado e isolado de sua família, e portanto merecia clemência. Por fim, Lewis Danes foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 25 anos até pedir a liberdade condicional. Pouco depois da sentença, a operadora do 999, o serviço de emergência do Reino Unido, acabou renunciando a seu cargo, pois ela foi a responsável por atender a ligação de Laurie, dizendo que seu filho estava sendo aliciado online. E além dela, seu supervisor também pediu demissão do cargo. Uma investigação demonstrou que tanto a atendente quanto seu supervisor não tinham a menor habilidade para lidar com aquela situação em específico. No entanto, o telefonema também foi avaliado por um supervisor da polícia que disse que nenhuma ação era necessária. A Comissão Independente de Queixas Policiais disse que os policiais precisavam de um treinamento melhor para que possam reconhecer o perigo. Eles também criticaram a polícia por não ter feito uma verificação no computador de Lewis. No final das contas, Lauren e Barry receberam um pagamento da polícia e um pedido de desculpas. Como parte do acordo, a polícia de Surrey concordou em implementar as mudanças recomendadas em seus procedimentos para garantir que outras crianças como Breck sejam protegidas. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais e se quiser apoiar o canal temos várias opções como Pix, seja membro, valeu demais e outras. Vai de você escolher qual é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!